Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetifônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. Hoje, o nosso papo vai misturar duas coisas que, à primeira vista, parecem não ter absolutamente nada a ver: vida corporativa e dragões. Nossa convidada é palestrante, consultora e escritora e passou mais de 10 anos trabalhando em multinacionais, liderando projetos de aprendizagem e desenvolvimento de pessoas. Gente, não é pouca coisa, hein? Mas foi justamente vivendo as conquistas, cobranças, expectativas e contradições da vida corporativa que ela encontrou inspiração para escrever. Assim nasceu Magia de Dragões para Adultos Imperfeitos. Um título um pouco diferenciado, mas uma coisa que pode chamar a atenção é que essa fantasia fala com humor e sensibilidade sobre ansiedade, perfeccionismo, pertencimento e essa nossa eterna tentativa de descobrir se estamos vivendo do jeito certo. Seja muito bem-vinda pelas redes radionetifônicas, Luciane Otto! É um prazer para mim estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Poder dividir essa história, que quando a gente escreve uma história, a gente não escreve só pra gente, a gente conta essa história para mais pessoas. Eu acho que faz todo sentido do mundo. Querida, eu só tenho que te agradecer, porque a gente vai procurando perfis assim pra contar suas histórias, né? E esse ano eu acho que o Chá da Tarde tá muito literário, porque toda hora aparece um autor nacional aqui, e eu virei, depois da Bienal do ano passado, eu virei defensor dos nacionais. Quem acompanha a gente aqui sabe, ano passado eu ganhei um voucher, né? Eu não me lembro agora o valor, mas era um voucher muito bom. E eu decidi que eu só ia gastar aquele voucher com autores nacionais. E até agora, tudo que eu tenho lido, eu não tenho me arrependido. Lu, vamos começar com a nossa pergunta padrão, que não está no roteiro. Eu quero saber, Luciane por Luciane, quem sois vós? É maravilhoso. Você sabe que eu falo um pouco sobre isso quando eu vou falar sobre o meu livro, né? Que geralmente quando as pessoas perguntam, quem é você? As pessoas falam, geralmente, a sua profissão. Então, eu sou gerente, eu sou advogada. E isso, pra você ver o quanto que é importante a vida profissional pra gente, né? A gente se baseia muito nisso. Mas quem sou eu? Bom, eu sou uma pessoa que não gosta do mesmo, gosta de fugir do padrão. Tenho 38 anos, estou me reinventando quase com 40 anos, então eu acho que essa sou eu, né? Fora tudo isso que você já falou, que eu sou escritora, sou palestrante, que isso não é quem eu sou de verdade, né? Isso é o que eu faço. Gente, que fantástico. Isso é fantástico, porque olha só, você tá falando de se reconstruir, né? Se renovar, se reinventar aos 38 anos. Eu tenho uma grande amiga minha que é a professora aposentada da USP e que já veio aqui fazer entrevista com a gente 2 vezes, que é a querida Cris. Beijo, Cris Northfleet. E ela se redescobriu, se reinventou aos 60 anos após se aposentar, e hoje já lançou o seu primeiro livro também. Como, gente, é suspense, é terror, já falei do livro dela aqui, é maravilhoso. E como que, assim, não há época para você se reinventar. Exato. Porque eu acho que o sistema, às vezes, né, faz muito isso com a gente. Aí você tem que ser a vida inteira assim. Não. Você pode recomeçar quando for. O que for, a hora que for. Obviamente, depende muito de estrutura, de como que a sua vida é, mas existe possibilidade. Querida, vamos começar aqui com nossa primeira pergunta, tá? E é uma pergunta, vamos colocar assim, um pouco temporal.
Você passou mais de 10 anos no mundo corporativo, que é um mundo extremamente competitivo, e depois decidiu colocar dragões dentro de um escritório. Em que momento você percebeu que a fantasia poderia contar melhor essa história do que um tradicional livro sobre carreira de negócios? Conta pra Ai, gente. que legal. Perfeito. Eu nunca quis escrever um livro de carreira, né? E eu falo isso porque, na verdade, eu nunca quis escrever um livro. Olha que interessante. Então, quando a gente fala de se reinventar, né? Eu nunca planejei isso. Eu me descobri. Você vê como aquilo que a gente estava falando, né? Nunca é tarde. Claro, eu não quero romantizar isso porque realmente é desafiador você chegar perto dos 40 anos, largar uma carreira consolidada para poder tomar outras iniciativas. Mas quando a gente fala de carreira, eu acho que já existe muitos e vários livros já são excelentes nesse segmento, né? E o que eu queria falar sobre o que acontece com a gente, eu queria falar muito assim, o que acontece com a gente quando a gente fecha o notebook e continua levando o trabalho dentro da cabeça, né, para casa. Então, eu acho que o livro ele traz uma proposta um pouco diferente, porque não é só sobre a nossa carreira, é sobre quem você é, porque você é um ser humano que trabalha naquele ambiente com metas e etc, né? E depois de 10 anos em multinacionais, percebi que quase todo mundo tinha medo de não ser bom o suficiente, né? Só mudava o cargo e talvez o tamanho da sala de reunião ou o peso do crachá. Eu acho que a fantasia me deu liberdade para enxergar situações que, na verdade, são muito reais. Quando você coloca um dragão preocupado com feedback, um dragão com síndrome do impostor, que não acredita que é bom o suficiente, um dragão que não se vê dragão, ou um dragão preso numa reunião, a gente ri disso. E quando a gente ri, eu acho que a gente, como ser humano, baixa a guarda. E daí dá para falar de ansiedade, dá para falar de pertencimento, de perfeccionismo, sem parecer uma aula de livro de autoajuda, sabe? Mas falar de coisas reais mesmo. E eu gosto de pensar que dragões carregam fogo por fora, mas muitas inseguranças por dentro. E eu acho que isso deixa eles mais parecidos com a gente. Nossa, que perfeito. Eu tô aqui já comendo minhas guloseimas e tomando meu chá. E assim, vou beber uma água até pra a gente poder conversar melhor. Eu achei a ideia fantástica. Eu falei assim, gente, como assim? Dragões, assim, cara, como que surgiu isso tudo? Porque eu sou uma pessoa, quem acompanha aqui o nosso chá, acompanha a página, sabe que eu leio de tudo. E pela primeira vez na vida, eu estou lendo romances. Olha só! Confesso, eu não sou dos romances, eu sou da Agatha Christie e da fantasia. Mas Aham. assim, quando você botou, quando eu vi assim a sinopse do seu livro, eu falei assim, gente, manda convidar essa menina porque com certeza vai dar bom. E aí, o livro fala sobre adultos imperfeitos. E existe, obviamente, a gente sabe que existe uma pressão enorme para que a gente seja excelente em tudo, profissional, emocional, financeiro, social e por aí vai. E que eu acho essencial aqui para nosso desenvolvimento, por que parece tão difícil aceitar que simplesmente não damos conta de tudo? Como que você traz, como que você expõe isso nesse livro de fantasia diferente e ao mesmo tempo cômico e ao mesmo tempo necessário? Perfeito. Quando eu penso num dragão, né? Você leu bastante fantasia, você falou que vem da fantasia. Quando a gente pensa em dragão, a gente pensa em seres perfeitos, né? Seres grandiosos, com escamas brilhantes. Então, eu acho que a figura do dragão traz um pouco disso, né? Porque eu trago um contraponto nessa metáfora de que como assim um dragão não se sente suficiente, né? Se ele é tão grandioso. Então, eu acho que trabalhando isso que você perguntou, eu acho que a gente foi educado para acreditar que dar conta de tudo é um sinal de competência. Você é competente se você der conta, né? Só que a vida adulta é um grande conflito entre prioridades, na minha opinião. Sempre vai existir alguma área pedindo para mais atenção do que uma outra área, né? Eu lembro uma vez que eu fiz um feedback, eu participei de um feedback onde um gestor fez o feedback comigo, e ele fez a roda da vida, né? E aí você coloca lá todas as É coisas todos os fantástico. pilares da sua vida. E eu saí super frustrada, porque naquele momento eu estava tão focada na minha carreira que eu percebi que a vida com a minha filha ou a vida com outras coisas não estava dando conta. E curiosamente, né, eu acho assim que quando uma pessoa diz que está cansado, a gente manda descansar.
né? E quando somos nós, a gente abre outra planilha, a gente acha que vai dar conta, a gente não, então deixa que eu vou fazer comida, eu vou pra academia. E eu acho Olha, que, desculpa te cortar, mas você falou uma coisa que eu imagina, preciso, eu preciso comentar. Você tá falando isso? Eu morei fora, né? E os franceses, eles têm uma coisa de viver a vida. eu já ouvi falar que é uma cultura, né? É uma É questão uma cultural, cultura. né? Não, mas assim, é muito cultural. É do tipo Uhum. assim, acabou o expediente. Vamos sair. Eles falam rendezvous. A gente aqui, rendezvous no Brasil tem outro significado, né? Mas rendezvous pra eles é marcar alguma coisa, um encontro, é algo pra se fazer. E assim, o que que acontece? Eles, quando acaba o expediente, obviamente, né? Dependendo, né, quem é, situação, toda regra há uma exceção. Mas quando acaba o expediente, é descer, tomar um vinho e conversar ali no café. Eles fumam muito, né? Tem isso também. Pra quem não fuma, como eu, assim, é horrível. Mas é algo do tipo assim, de viver mesmo, sabe? É o famoso lema que eu falo. O francês, ele trabalha pra viver. Ele não vive pra trabalhar. E aí eu acho que isso que você tá falando se encaixou perfeitamente. Eu tinha que falar isso, senão eu ia acabar esquecendo o fim da nossa meada. Não, perfeito. Eu acho que se conecta muito com o que a gente está falando, né? E eu acho que a gente tem uma questão, assim como eu acho que a cultura francesa traz isso, e é uma realidade, né? Essa semana, ó, por incrível que pareça, você está me falando agora, uma colega minha falou assim que ela tem uma brasileira que trabalha numa empresa francesa aqui em Curitiba, e ela se engravidou e acabou perdendo, infelizmente, uma tragédia, as duas filhas gêmeas, né? Bebês ainda, prematuras. E a empresa cedeu 2 anos para ela. Falou assim: olha, você pode ficar 2 anos em casa sem cobrar nada, a gente não vai te mandar embora nada, mas se você quiser voltar, a gente te acolhe. Olha como a cultura francesa é Uhum. realmente focada no bem-estar, né, do colaborador. O que a gente quase não vê em outras empresas, né? Então, principalmente cultura americana, né, que é muito focada em resultado e tudo mais. Mas até que ponto a nossa mente, por exemplo, a gente está disposto a ir abrir mão da nossa vida, de fato, para focar na nossa carreira, né? E aí existem inúmeras coisas, né? Foco na produtividade, a gente quer ser perfeita, a gente quer crescer no mundo competitivo, a gente tem dificuldade de pedir ajuda, né? E principalmente de se encaixar, porque eu acho que o livro também trata sobre isso, sabe? Você se descobrir e se encaixar em um universo que às vezes não é o teu universo, sabe? Então, assim, você descobriu o que que você é bom. Porque eu falei esses dias para alguns amigos meus, a gente não deveria escolher o que a gente quer ser quando crescer, quando é criança. Porque quando a gente é criança, a gente ainda não viveu, não tem todas as experiências da vida. Eu aqui com 38 anos dizendo, eu quero ser escritora. Mas quando eu era criança, eu não tinha pensado sobre isso ainda. Então eu acho que você estar aberto para viver novas experiências, né? E não se cobrar tanto e pedir ajuda e vivenciar, viver o aqui e o agora, né? É trabalhar para viver agora, né? E não viver para trabalhar. É verdade. E aí, a gente vai tocar num assunto agora um pouco delicado que vai ser interessante até pra gente reforçar isso que a gente tá falando agora. Você viveu um burnout, né? Um burnout, como dizem, né? Um burnout. E, cara, pensando assim com muita honestidade, sem transformar essa experiência em uma história pesada aqui para os nossos ouvintes, o que aquele momento te ensinou sobre os limites que a gente precisa aprender a respeitar? Sim, Lu, no sentido de você poder ser objetiva para as pessoas ouvirem assim e entenderem. Como foi isso, assim, sabe? Aconteceu isso, e eu fiz isso, e não sei, procurei ajuda. Como que foi pra você isso? Conta pra gente assim. Perfeito. Eu não sabia que eu estava com um burnout, né? Eu não tinha essa noção. Eu descobri, comecei a pensar sobre isso quando eu peguei um Uber para ir para o trabalho e eu pedi pro Uber parar o carro para eu descer, para eu vomitar. Eu não conseguia ir para o trabalho. Aí eu pensei, calma, isso não é normal. Eu não comi nada que eu passei mal. O que que tá acontecendo comigo? E aí eu comecei a parar e olhar para mim. Eu não gosto de romantizar essa experiência porque ela foi muito difícil para mim, né? E sem deixar pesado, mas essa experiência me obrigou a rever uma ideia que eu tinha desde muito cedo, de que o meu valor dependia do quanto eu produzia. E eu acho que isso vem das ideias das empresas também, né? Do ambiente corporativo, profissional. Eu passei muito tempo acreditando que descansar era perder tempo.
Então, hoje entendo que descansar, ele é o que me permite continuar criando, descansar é o que me permite trabalhar, continuar vivendo, né? E hoje eu continuo trabalhando bastante, até mais do que antes, mas continuo sendo ambiciosa, mas eu aprendi que o descanso é o prêmio, né? Não é só o prêmio, né? É uma manutenção disso, desse trabalho. E no mundo dos dragões, né, do escritório dos dragões, tem uma frase que eu gosto, que até um dragão precisa pousar de vez em quando. Então, acho que nós também. Então, dar essa pausa, né? Eu acho que escrever esse livro foi parte desse processo. E eu falo isso quando eu vendo meu livro, eu falo, foi o meu processo de cura, né? Eu busquei ajuda com um terapeuta. Nossa, que bacana. Aham, e nessa terapia eu já estava escrevendo o livro, e aí eu estava terminando ele. E aí ele falou: Você percebeu que você está contando a sua história? E eu não tinha percebido. Olha que interessante, porque quando a gente está muito perto, a gente não percebe, né? Claro, não é um livro de ficção, de autoficção, tá? Mas eu coloquei muito de mim, acho que como todo autor, coloca muito de si nas palavras, nas metáforas. Então eu acredito que foi um processo de cura super importante para mim. E agora, minha meta de vida, né? É levar essa mensagem para outras pessoas também. Eu quero muito que outras pessoas possam encontrar esse descanso, sabe? Não é importante. E vamos lá. Duas perguntas em uma. O que é fantasia cozy, né? Assim, acredito que seja assim que pronuncia para as pessoas também ouvirem a gente. E essa fantasia costuma trazer aconchego, cotidiano e personagens com os quais conseguimos criar vínculos. Então explica pra gente o que que é isso, tá? O que que é esse tipo de fantasia na realidade? E por que você escolheu justamente esse gênero para falar de temas tão reais como ansiedade, pertencimento, essa sensação de não estar dando conta da vida? Sim, né? Eu decidi falar sobre um exemplo, né? Sobre crítica social num suspense. Você decidiu falar sobre todos esses temas numa fantasia, é cozy que se fala? Isso, cozy fantasy. Uhum. Cozy fantasy. Porque assim, depois que o francês tomou o lugar de segunda língua no inglês, tudo que eu leio fica francesado, não liga não, tá? Eu falo, gente, é cozy, né? Mas perfeito, fala aí pra gente, por favor. Incrível. Assim, eu acho que o cozy, ele. Primeiro, a vida já é pesada demais, né? Eu acho que também um outro ponto, tem muita gente que fala que o cozy, ele pode ser um escape. Eu acredito que, assim, eu quero trazer uma ideia, uma perspectiva diferente. Eu não acho que ele seja um escape. Eu acho que é você poder tratar desse assunto com mais leveza, você conseguir entrar em contato com aquilo com mais leveza. Quando eu escrevi, eu não pensei em escrever um cozy fantasy. Eu queria escrever uma história, né? E aí eu tava com essa história na minha cabeça e tal, e eu descobri no meio do caminho que essa história acolhia, que ela abraçava. Então eu acho que o cozy, ele traz essa sensação de bem-estar, né? Então ele é um espaço seguro para conversar sobre assuntos difíceis. Ele lembra que ainda existe humor no meio de tanta, né? Porque a gente ri muito, né? Principalmente quando a gente pensa em ambiente corporativo, vida profissional, a gente pensa, gente, cada coisa A gente bizarra que dá a gente já apelidinho pros viu. colegas, né? A gente dá apelidinho Exatamente. Né? Então, eu acho que existe humor, e por que não contar uma história com humor que no final a gente possa refletir sobre isso? É aquele momento que Sim, você é fecha o verdade, é livro, ou você termina de verdade, assistir uma é série, verdade. você fica paradinho e você começa a pensar, nossa, deixa eu parar para pensar um pouco sobre isso, o que aconteceu aqui nessa história. Então eu acho que eu não quero, e eu falo isso que não é um livro de autoajuda, não é um manual para vida adulta, é uma história que vai te fazer pensar sobre isso, mas também vai fazer você rir, para você ver uma das principais palavras que tem no meu livro, né? Ela aparece 51 vezes. É café. Plateia, é café. É muito millennial esse café. Porque, né? Vamos falar da vida profissional, quem não toma, né? Todo mundo aí tem gente aí que não toma café, mas faz Eu vou te parte da dizer, eu nossa não tomo vida. café, tá? Não toma café, olha só, e tem gente que toma café descafeinado, tem gente que toma chá, mas assim, Eu sabe aquele tomo cappuccino, ritual? cappuccino eu tomo. Mas você sabe que ao mesmo tempo que ele tem esse ritual dentro do livro, que é muito comum, né, Uhum. na nossa vida, ele também traz essa crítica, né? Então, acho que é isso. Nem todo mundo precisa de um manual para a vida, às vezes precisa só de uma boa história e de alguém dizendo, eu também me sinto assim. Eu acho que essa é a mensagem.
Perfeito, perfeito, perfeito. E assim, eu queria te dizer que como que é interessante, eu tô muito louco pra ler o seu livro. Não vamos conseguir nos ver na Bienal de São Paulo, porque acho que ainda não vou conseguir ir. Assim, muita correria. Olha, esse meu trimestre, esse meu início de semestre tá uma loucura. Tá uma loucura. Mas aqui, se você pudesse deixar uma única mensagem para aquele adulto que está cansado de tentar ser perfeito e sente que está ficando para trás na vida, sabe? Aquele adulto que olha e fala assim: ai, cara, nada dá certo, eu me esforço, me esforço. Sabe que tem muita gente que acredita na meritocracia, né? Enfim, qual mensagem você deixaria assim numa frase para essa pessoa? Perfeito. Eu diria que a vida não é uma corrida não é uma corrida com linha de chegada. Calma, respira. A gente olha para os lados o tempo todo e acha que todo mundo descobriu o manual da vida adulta, menos nós, né? Eu acho que no fim das contas, talvez crescer não seja descobrir todas as respostas. Talvez seja aprender e conviver melhor com as perguntas. Adultos perfeitos também têm finais felizes, então respira, tá todo mundo no mesmo barco. A gente só tem que aprender a lidar com tudo isso. Querida, quando esse sininho toca, você que tá chegando aqui agora a primeira vez, espero que tenhamos outra vez, porque eu vou ler o seu livro, vou te chamar pra conversar sobre. Eu Nós temos o quero. nosso famoso jogo das xícaras. Bem, o nosso jogo das xícaras, para quem tá chegando aqui agora, como a Luciane tá chegando, nós temos o quê? É uma brincadeira com 4 xícaras. Cada xícara tem um sabor de chá diferente. A de número 1, chá de canela, um jogo rápido. A 2 é o chá de morango, que é uma reflexão que você traz sobre a vida. A de número 3 é o chá de abacaxi com gengibre. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai ter que responder sem filtro. E a chá e a chá. A xícara de número 4 é o chá de mel, maçã e baunilha, que é quando o convidado traz uma pergunta para mim e eu respondo sem filtro. Vamos embaralhar essas xícaras. Chás, não de café, né? Diga-se de passagem. Qual você quer? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta xícara? Eu quero a segunda. A segunda xícara é o chá de morango. Uma reflexão sobre a vida que você pode deixar aqui pra gente, sobre você, sobre a sua escrita. Uma breve reflexão. O que você vai deixar aqui pra gente? Perfeito. Ah, eu acho que, para pensar, quando foi que a vida adulta deixou de ser sobre descobrir quem somos e passou a ser sobre provar que somos suficientes? É essa frase que eu queria deixar. Eu me faço essa pergunta com frequência, e quando somos crianças, né, como eu já disse aqui, a pergunta que mais ouvimos é: o que você quer ser quando crescer? Parece um convite para explorar, mas em algum momento essa pergunta muda sem que a gente perceba. Então ela vira como se fosse: você já conquistou o suficiente? Né? Acho que todo adulto aí que está me ouvindo provavelmente já pensou isso. Então, eu acho que a minha reflexão, que no fim das contas é que eu gosto de pensar que viver é menos sobre provar quem somos e mais sobre ter coragem de descobrir quem ainda podemos nos tornar. E nunca é tarde, né? A gente não tá sem fôlego aí. Então é a gente parar, respirar, descansar, ler livros, né? Ler livros diferentes, estar aberto a novas experiências para a gente poder É descobrir o verdade. tempo todo, né? Acho que a vida adulta Eu nunca imaginei que eu tenho um ápice dos meus 5 fives, né? Os meus 5 livros favoritos. Eu nunca imaginei que romance nacional estaria em um deles. Olha aí, se descobrindo Marcelo, agora. o Marcelo ele deve ouvir sobre isso, mas assim, querida, agora é o nosso momento show da Xuxa. É o momento que você vai deixar, você vai entender, no show da Xuxa a gente entende. Você vai deixar aqui o seu beijo, o seu abraço, o seu alô, uma mensagem para quem tá ouvindo, para seus seguidores, seus leitores, para quem você quiser que esse momento é seu. Deixa o seu arroba pro pessoal ir seguir, quem de repente se sentir, né, com uma curiosidade, quiser conhecer, deixa lá que esse momento é seu. Perfeito. Meu momento de Xuxa eu vou dedicar principalmente, em primeiro lugar,
a todas as pessoas que eu trabalhei. Olha, são pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, mas também pessoas que não foram legais, gestores que não foram legais. Estou aqui, venci, escrevi um livro sobre isso. Qual o seu signo? Qual o seu signo? Touro. Ah, tá. É da terra. Tinha que ter alguma coisa assim de Tem terra. terra, da terra. Afiada. E quero agradecer também a minha família, que me apoia bastante, sabe? Nesse momento de transição de carreira. Eu falo de coração aberto que eu quero ser escritora. Eu sei que isso é um desafio no Brasil para autores nacionais, mas é isso que eu quero, é isso que eu vou atrás. E se você tá ouvindo esse podcast, eu quero convidar você, por mais que você não leia fantasia, ou você não goste de dragões, ou acha estranho, pela estranheza, eu quero convidar você a ler meu livro, a você se conectar com essa história, a me seguir no Instagram, luciane.otto, com 2 T's, e eu tenho certeza que você vai gostar. De alguma camada você vai gostar. Me manda mensagem lá depois e me conta. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.